Oi, pessoal, tudo bem? Bom, continuando aí a nossa jornada aqui sobre o Arena, né? Hoje eu vou permitir que vocês evoluam um pouco mais, né, nessa questão de movimentação das entidades, tá? Se a gente fizer um retrospecto aí do que a gente já viu, né, nós começamos com uma abordagem bem simplista, né? Entendendo que esse fluxo entre os processos ele não atrelava tempo e nem recurso. Então era como se as entidades se teleportassem, né, instantaneamente aí de um processo para o outro. Tá? É claro que as coisas não funcionam assim, né? Então, se a gente evoluindo um pouquinho essa característica, definiu, né, no primeiro momento, a possibilidade de incrementar um tempo, né, a, a esse processo. Então, isso quer dizer que a gente usando rota, né, fazia com que as entidades migrassem de um processo ao outro, considerando aí um tempo percorrido. Tá? E agora chegou a hora de evoluir um pouquinho mais isso, né? Então, se eu pensar que essas entidades elas não caminham sozinhas, né? Elas não têm esse poder e precisam ser carregadas necessariamente, né? A gente chega no ponto aí de incrementar agora um recurso aos processos. Né? E a gente vai trabalhar com isso nos dois próximos encontros. Tá? E nesse especificamente, a gente vai estar trabalhando num processo de movimentação que eu chamo de flexível. O que isso significa, basicamente? Né? Que a minha entidade aqui, né, representada por essa empilhadeira, ela pode caminhar para onde ela quiser, sem seguir uma regra de trajetória. Tá? Então ela é livre, vamos dizer assim, para se movimentar. Né? E realmente, uma empilhadeira numa empresa, né, ela tem uma trajetória livre, né, assim como um AGV, assim como um carregador, tá? Assim como um garçom num restaurante, né? Enfim, vários outros exemplos aí que a gente poderia citar. Então a gente começa com esse modelo. O modelo que a gente vai ver hoje é o modelo flexível. E na semana que vem a gente migra aí para uma abordagem rígida, né, de movimentação. O que significaria isso? Você ter, né, uma movimentação por uma esteira rolante, por exemplo, que leva as coisas daqui até aqui, né? Ou você ter uma linha de montagem, como a linha de montagem automobilística, né, que é bem definida, né, e a partir que a linha vai caminhando, você vai mexendo aí nas estruturas dessa entidade. Tá? Bom, para exemplificar esse comando, né, esses transportadores aqui, eu vou criar um exemplo bem simples, né? A gente vai ter lá uma entrada, né, um almoxarifado ali, que leva peças até uma máquina que efetua uma operação, né, como se a empilhadeira pegasse aqui, levasse até aqui, a operação acontece e aí, claro, tem lá um processo de qualidade que pode levar a peça para o estoque ou pode levar a peça aqui para um reparo, né? E aí depois que a peça for reparada, leva ela para um estoque. Tá? Então essa que é a ideia desse código. Tá? Um código bem simples, mas que vai dar para mostrar bem aí todos os detalhes, né, de como que eu construo essa lógica de movimentação dentro do sistema. Tá? Que é, de certa maneira, relativamente trabalhosa. Tá? Então vamos lá. Então, esse aqui é só um esquema, né? A gente vai estar constantemente aí voltando a ele, porque nós vamos precisar dessas instâncias, né? Explicar algumas coisas, mas o que interessa aqui é o Arena. Tá? Então, eu mudei aqui para o Arena e vamos construir esse código. Tá? Então, a gente começa aqui com uma entrada. Vamos trabalhar aqui com create. Ok. Esse cara aqui de chegada, né? Chegada.
Trabalhar aí com 10 minutos, uma exponencial em 10 minutos. Tá? A gente vai migrar agora para uma linha de comando que não está aqui no Discrete. Discrete Process. Ele está, na verdade, num lugar chamado Material Handling, tá? Que seria essa parte azul aqui. Ó. Eu acredito que todos vocês tenham essa aba aqui aberta, mas caso ela não exista no Arena de vocês, por algum motivo, lembrar, né, que você pode vir aqui no página inicial, aqui em cima, ó, e tem a opção anexar, né? Então, se você der um anexar, ele abre aqui uma barra onde os templates do Arena estão localizados, né? Os TPOs aqui, ó. E necessariamente aqui o material handling tem que estar ativo, né? Tem que estar disponível. Se ele não estiver, basta você clicar aqui, dar um abrir, ele vai abrir esse menu para você. Tá? Também aqui você pode destacar, né, os elementos. Eu não quero mais a animação, aí você clica lá e ele some. Tá? Então, se quer colocar de novo, vai em anexar. Tá? E assim por diante. Então, a ideia é incluir, né, os menus que te interessam aí, à medida que você vai construindo a entidade. Tá? Então, voltando aqui para o material, a área de material, né, de carregamento de material, aqui interessa para nós todos esses comandos que estão postados e as tabelas também que estão postadas. Tá? Então, essa é a aba onde o Arena concentrou, né, os templates para fazer movimentação. Né? O que interessa para a gente agora é um comandinho chamado Enter, que está aqui embaixo. Ó. Ele é muito parecido com o Station, muito parecido, tá? Mas nesse caso aqui, ele tem algumas características adicionais. Né? Ele permite aqui a gente mexer com transferências, ó, diferentemente da estação, né? E permite também a gente impor alguns atrasos especificamente. Tá? O meu aqui veio 5 porque eu já fiz um programa anteriormente e ele está puxando na sequência. Tá? O de vocês vai vir com 1. Eu vou seguir o de vocês aqui. Ó. Então, Enter 1, né? Vou trocar aqui. Aí vai atualizar aqui para o Enter 1.station. Tá? Para ficar igualzinho o de vocês. No mais, eu não vou mexer nesse primeiro Enter aqui. Tá? Sempre que você for fazer uma movimentação, você precisa solicitar alguém para vir buscar alguma coisa, como se fosse um pedido. Tá? Você precisa de um garçom no restaurante, você solicita o atendimento. Tá? Para solicitar aqui, no software, você faz um request, tá? Uma requisição, vamos dizer assim. Tá? Está aqui, ó. Request. Essa requisição, ela pode ficar numa fila, por exemplo, você pode não ter tantos atendentes assim para aquele momento, né? E aí você começa a colocar em xeque aí a capacidade de movimentação que você tem na empresa, né, ou no restaurante, tá? E isso pode ter um atraso se for uma empresa, por exemplo, que vai carregar alguma coisa, né? Então você vai colocar isso numa empilhadeira, ou colocar isso em um carrinho, ou colocar isso em um AGV, enfim. Então vai existir aqui um atraso. E, por fim, o transporte em si, que é para onde você vai enviar. Então, voltando aqui para material, né? Você vai ter o transporte, que é onde você vai enviar esse elemento. Tá? Eu vou corrigir aqui, né? Porque, diferentemente aí do de vocês, o meu ficou tudo em nível 5 aqui. Então, request primeiro, tá? Então, esse vai ser o nosso request 1, tá? Do transportador chamado AGV, por exemplo, vou chamar ele de AGV, tá? Vai ser um veículo automaticamente guiado, né? Ele vai seguir uma regra que pode ser randômica, uma ordem preferencial, a maior distância ou a menor distância. O que significa isso exatamente? Ó? Eu vou pegar a menor distância aqui, significa dizer o seguinte, ó. Se eu estou aqui, né, na empresa e, por exemplo, a máquina solicita um pedido,
né? E a empilhadeira estiver aqui, ó, no reparo, ela vai chegar na máquina pela menor distância, ou seja, daqui para cá. Se estivesse setado a maior distância, provavelmente a máquina, se estivesse aqui no reparo e houvesse uma chamada aqui na máquina, ela faria isso. 60 mais 80 mais 50. Ou seja, ela chegaria na máquina através da maior distância possível. Nossa, agora os cachorros deram para latir aqui na rua. Espero que não atrapalhe muito o áudio de vocês, tá? Mas essa justamente é a ideia, né? Você pode ter a maior distância, a menor distância, ou uma ordem especificada, ou cíclico, enfim, o que for conveniente para você naquele momento que estiver criando o código. Tá? Então, menor distância aqui no caso. Pode existir prioridades, né? Você pode ter requests que sejam prioritários a esse. Tá? No caso aqui eu vou deixar tudo alto. E existe uma velocidade a qual esse elemento vai vir até você, né? Vai ser chamado, vai caminhar até você nesse chamado. Vou colocar aqui, sei lá, 5 unidades de comprimento por minuto. Tá? Ok. Ok. Então, voltando aqui, eu vou trabalhar aqui com o meu atraso, que pode ser o tempo de carregamento, vou chamar de delay 1 aqui. Vou citar aí que nós demoramos 1 minuto para carregar isso no AGV. É um atraso normal que poderia também ser aleatório, né? Através de uma distribuição que você queira criar. Tá? Eu defini aqui que ele é constante de 1 minuto. Né? E o transporte 5 aqui, ó, que na verdade é o 1, né? Como é o de vocês, ele vai remeter aqui ao AGV, que é o transporte que eu estou trabalhando, e ele vai precisar de um destino, ó, que eu não tenho ainda, que é a entrada da máquina que eu vou construir. Então, no momento, eu vou deixar aqui a estação 1. Tá? E, diferentemente da velocidade do pedido, que foi a requisição para fazer a movimentação, agora eu vou ter uma velocidade do envio, que pode ser diferente do pedido. Veja, a empilhadeira lá, por exemplo, ela vem muito veloz para levar, porque ela está descarregada. Quando ela carrega, ela tem uma outra velocidade para chegar até o destino, porque além de ela estar carregada, mais peso, ela também tem, o próprio motorista tem mais cuidado com a carga. Né? Então eu vou diminuir essa velocidade para 2 unidades de comprimento por minuto, não mais 5 unidades de comprimento por minuto. Tá? E eu vou voltar aqui depois, para ajustar a direção que eu vou. Tá? Então, vou dar um OK. E vou estabelecer esse destino através de um outro Enter. Ó. Então, novamente, aqui eu vou ter um Enter, que não vai ser o meu Enter 6, né? No caso de vocês, provavelmente é o Enter 2. Então, ajustei ali, ele já corrigiu aqui. E eu poderia cadastrar aqui agora um tempo de descarregamento. Não gastei lá no delay um tempo de carregamento? Perfeito. Agora eu vou ter um tempo de descarregamento, que eu posso colocar que é 1 minuto também. Ó. E valor não agregado. Né? Descarregamento não é valor agregado. Tá? E provavelmente, quando esse transportador chegar aqui, eu vou querer liberar esse transportador para fazer outros movimentos. Então, a entrada aqui de transferência é a liberação do transporte. Ó. Free Transporter do AGV. Se eu não fizer isso aqui, ó, essa etapa descrita aqui, o que acontece? O AGV vem daqui para cá e para aqui. E não movimenta mais para nenhum outro lugar, porque eu não liberei ele nesse Enter 2 aqui. Ó. Preciso sim voltar aqui no transporte 1 e dizer, olha, eu estou indo, meu destino é o Enter 2. Enter 2.station, exatamente esse aqui, casando aqui ó, com a expressão definida. Tá? Ok. Então vamos criar a máquina aqui. Vamos lá, nós vamos ter um processo chamado máquina.
que vai ter aqui um recurso atrelado e que vai demorar aí, sei lá, 5, 10 e 13 minutos. Tá? Para o valor agregado, né? Como deve ser, ok, fechado aí, processo de máquina. Depois da máquina, olhando aqui para o nosso modelo, depois da máquina eu posso vir aqui para o reparo ou eu posso ir para o estoque, né? Vou ter uma decisão aqui, né? Então, decisão que, vamos dizer que o percentual aí de verdadeiro, né? Seja 90%. E eu vou ter que fazer dois caminhos aqui agora, né? Porque da máquina, ou eu levo para o estoque, ou eu levo para o reparo. Então, novamente eu vou ter que puxar lá, né? A request, aqui, um delay, né? E um transport. Onde está você? Está aqui, né? Vou corrigir aqui. Então, esse aqui não é o 6, né? Na ordem vai ser o 2. O transporte 1 é o AGV. Né? A regra não é cíclica, ela é menor distância. A velocidade de chamada eu tinha setado em 5 unidades por minuto. Aqui tem um comentário interessante, né? As unidades de comprimento eu vou definir através das distâncias do meu layout. Eu não defini se é metro, se é centímetro, eu defini unidades de comprimento. Então, pode ser metro, por exemplo. Tá? Mas a questão da especificação da unidade de comprimento eu não faço. Eu faço só a unidade de tempo que eu demoro a percorrer aquele comprimento específico. Então, cuidado com isso, tá? O Arena não exige de você a definição da unidade de comprimento. Só que você tem que manter a escala. Você não pode definir a unidade uma hora em metros, depois em centímetros, né? Porque ele vai usar tudo isso como se fosse uma unidade única. Tá? Então, cuidado, você tem que fazer as conversões aí para entrar com os valores corretos. Ok. Aqui a gente tinha colocado 1 minuto para carregamento, vamos manter. Né? É o delay 2, para manter a ordem aqui tá, de vocês. E aqui o transporte não é o 6 no meu caso, é o 2 de vocês, né? Só corrigindo, AGV. Tá? Para onde que eu vou? Não sei ainda, né? Porque eu vou criar esse destino, que é o estoque, mas eu ando 2 unidades por minuto aqui definido. Tá? Ok. Tá? Uma coisa legal, ó, pô, vou criar de novo agora o do falso aqui, né? Que seria a reprovação para ir para o estoque. Eu posso selecionar todo mundo aqui, Ctrl C, Ctrl V, ó. E ele cria para nós lá uma nova linha. Mas eu preciso, né, ajustar. Então aqui seria o meu 3, né, de menor distância, 5 minutos, tudo certinho aparentemente. Aqui seria o meu atraso 3, 1 minutinho. E aqui seria o meu transporte 3. Tá? Não sei o destino ainda, vou criar esse destino. Eu acho que se vocês fizerem isso a primeira vez, né, provavelmente o software deve até implementar já essa alteração aqui, ó, do request 2 para o 3, o delay 2 para o 3 e assim por diante. Como eu já fiz pela segunda vez, ele não puxou os valores corretos. Tá? Não tem problema, é só ajustar. Né? Vamos para o pior caso aqui, ó, o 3. Né? O 3 levaria para um enter, que seria o enter do reparo. Ó. Enter. Seria aqui o meu enter 3, né, pela ordem. Eu vou ter talvez um tempo de descarregamento aqui, né? Então, valor não agregado, em minutos. E eu vou ter que liberar, novamente, né? Eu vou ter que liberar o meu transporte aqui para ele fazer outros movimentos. Ó. Então, liberei, AGV. Ok. Tá? Então, esse cara aqui, que é a reprovação, vai vir para cá. Ó. Então, volto lá. Vou para o Enter 3. Ok, então liguei esse com esse. Vamos ter um processo aqui.
Né, o processo, vou chamar aqui reparo. Um outro recurso que faz isso, né? Curso 2 aí. E aqui é um pouquinho mais rápido, sei lá, vamos dizer que é 3, 5 e 7, por exemplo. Tá? Valor não adicionado, né? Porque não tem agregação de valor no reparo. Ok. Legal. Novamente, ó, eu vou precisar sair desse ponto e ir para o estoque agora, né? Como se fosse o transporte. Só que eu teria que fazer de novo um pedido para que alguém venha buscar alguma coisa aqui no reparo. Tá? Então, novamente, eu vou lá, vou buscar aqui, né? A requisição, que está aqui em cima. Legal. O meu atraso, que é o tempo de carregamento. E a minha direção, né? Que é o transporte. Beleza, não conectou aqui, mas a gente conecta. Aqui também. Então, pela ordem aqui, né? Esse é o request 4, AGV, menor distância e 5 por minuto. Ok. Meu atraso aqui, o atraso 4. Vai ter um minutinho também de carregamento. A alocação poderia ser não agregado, tá como outros aqui, ó. Acho que ficou outros para todos, ó, realmente. Aqui, ó, alocação other, né? Todos ficou como um outro. Não tem problema. E esse cara aqui seria o transporte 4, que eu ainda não sei o destino, porque eu não criei o enter do estoque. Mas de qualquer forma, é transporte 4, AGV, velocidade de movimentação aqui, 2 unidades de comprimento por minuto. Ok, ok. Então, o que a gente precisa agora? A gente precisa criar esse estoque, né? Então, vamos ter um enter, que vai ser o enter 4, vai receber várias entidades, né? Então, ele vai ter um descarregamento de 1 minuto sem valor agregado, e ele vai ter que liberar esses transportadores aí para continuar movimentando, né? Perceba que eu não defini aqui se eu vou ter um transportador, ou 2, ou 3, enfim. Tá? Não me preocupei com isso ainda, né? E aqui eu vou fechar o programa que vai ser, né, à disposição aqui um estoque, né? Estoque. Ok. Ok. Não posso esquecer, né? Então vamos lá, o transporte 2 vai para o 4, ó. Aqui, ó, destino 4 e o transporte 4 também, né? Ó, destino dele 4. Ok. Tá? Beleza. Puxamos para cá, bem organizadinho. Então, a princípio, o programa, a estrutura do programa está bem definida. Posso rodar? Não. Tá? Tem muita coisa aí que você precisa definir ainda, né? Você não definiu as distâncias, você não definiu qual é a posição inicial, quantos AGVs você tem nesse código, tá? Tudo isso você ainda não definiu. Outra coisa interessante aqui, ó, que essa liberação aqui, ó, de transportador, ela só deve ser feita quando eu tenho um transporte direcionando um enter, como é o caso aqui do 1 para o enter 2, do 2 para o 4, do 3 para o 3, do 4 para o 3. Esse primeiro enter aqui, ó, ele não precisa de transferir, tá? Porque ele não recebe nada necessariamente. Né? Ele não tem um transport indicando como destino ele. Tá? Então deixa nada. Né?
Inclusive, algumas versões, eu não sei como é que está essa versão, eu não vou testar agora também, porque senão vai estar errado aqui. Ele dava um erro, né? Se você inserisse aqui um free transporter, onde não existe, né, uma indicação de um transporter para um enter como destino, tá? Então, interessante aí observar esses detalhes. Bom, o que mais aqui precisa fazer? Agora eu preciso definir informações sobre o transportador. Ó. Então, vamos lá. Então, aqui no material, a gente vai vir aqui em transporte, ó, transporte, e vai trabalhar aí com as informações desse AGV. Deixa eu excluir umas coisas que eu já coloquei. Ó. Então aqui ó, é o número de AGVs que eu tenho no meu processo, né? Na minha empresa. O de vocês deve vir como um, se eu não me engano. Tá? Eu coloquei 2. São 2 AGVs aqui que fazem o processo acontecer. Tá? Eles têm caminho livre, né? Você poderia fazer guiado, poderia criar algumas regras de movimentação, e eles seguem um set de distância que eu vou cadastrar, que é esse AGV distance aqui, ó. Tá? Esse é o set de distância que a gente vai inserir. Além disso, ele tem uma terceira velocidade, que é a velocidade, seria a velocidade que não é nem de chamada de atendimento, nem de atendimento, né? Nem de destino, de levar para algum destino. Seria, por exemplo, para uma operação, para finalizar o dia, tá? Alguma coisa do tipo que eu queira inserir. Tá? Eu coloquei aqui 3 por minuto, só para considerar. O importante nessa janela é você indicar a posição inicial, porque quando começar o programa, você vai ter um chamado. Então, para o sistema considerar qual é a distância que ele precisa percorrer, da onde ele precisa ir, da onde até aonde, né? Ele precisa ter uma posição inicial para começar o programa. Tá? Então, lembrar sempre assim, né? Se eu defino 2 unidades, eu tenho que definir 2 posições iniciais. Ó. Então, eu vou adicionar aqui uma posição inicial por estação, né? Vai começar na estação 1. Aqueles aqui, ó, no Enter 1. Tá? E a outra poderia começar em outro lugar, tá? Mas eu vou assumir que elas estão no mesmo lugar, lá no Enter 1 também, tá? E é claro, como eu comentei, se tivesse 3 entidades, 3 posições iniciais. Tá? É importante seguir essa regra para não dar problema, né? Para você não ter erros aí de execução do teu código. Tá? Ok, vamos lá. Agora a gente vai brincar com as distâncias aqui. Então, novamente em material, né? Você vai encontrar aqui, ó, distance. E aqui tem algumas distâncias que eu já inseri. Eu vou tirar todas elas, ó, para a gente começar do zero. Aqui vai ser como você vai encontrar aqui teu set de distâncias aqui no material. Importante lembrar que ó, esse número tem que casar com o set de distância do transportador, né? agv.distance. Tá? Isso é importante, porque ele vai sempre buscar esse set de informação para fazer as movimentações necessárias aí no teu código. Tá? Então aqui tem algumas regras importantes, pessoal, para você seguir. Talvez, deixa eu diminuir aqui um pouco a janela. Deixa eu tentar enquadrar as duas coisas aqui para facilitar a nossa vida. Ó. Fiz uma bobeiragem aqui, não quero enquadrar de novo. Que coisa. Vamos diminuir isso aqui também. Ai, vou puxar isso aqui para cá, ele vai querer sempre fazer um enquadramento. Puxar ele um pouquinho mais para baixo. Tem um código que faz isso, eu não lembro qual que é. Que facilita a vida. Deixa eu diminuir um pouquinho essa informação aqui. Acho que vocês conseguem ver legal. Então, voltando para cá, distância. Procure seguir uma ordem, né? Para facilitar aqui a vida de vocês. Deixa eu excluir todas elas aqui. Tipo, você tem que... veja, não casa, a informação não casa com a ideia
de definir as distâncias só para os movimentos que o AGV, por exemplo, faria através do código. Seria assim, o seguinte, né? Eu só vou definir a distância do almoxarifado até a máquina, da máquina até o estoque, da máquina até o reparo e do reparo até o estoque. Porque são só esses movimentos que o código faz. Aí que está o erro, tá? Você tem que definir a distância entre todos os elementos que fazem parte do teu projeto. Porque o carregador ele não segue o fluxo normal de movimentação. Ele pode sair do estoque e vir direto aqui para o almoxarifado, buscar alguma coisa. Se ele estiver lá no estoque, o almoxarifado chamou, ele faz isso. Se ele estiver aqui no almoxarifado e o reparo chamou, ele faz isso. Então você precisa fazer todas as possibilidades. Por isso que torna-se mais complexo, né, simular um estabelecimento comercial com muitas mesas, por exemplo. Porque, imagina, né, você vai ter uma combinação quase que N fatorial aí dessas mesas, né? Você vai precisar comparar todo mundo, fazer um link entre todo mundo com todo mundo, né? Então aqui, por exemplo, ó, com 4 pontos eu tenho 6 distâncias. Se eu aumento mais um, você vai subindo, mais um, daqui a pouco você tem aí, né, uma PG de possibilidades, tá? De qualquer forma, então siga uma regra. Eu gosto muito assim, ó, eu vou definir as externas, depois eu parto para a interna, por exemplo, ó. Aqui eu sei que é o meu Enter 1, 2, 3 e 4, né? 1 é o almoxarifado, 2 é a máquina, 3 é o reparo e 4 é o estoque. A definição de distância ela é feita por Enter. Tá? Por isso é importante, você não utilizou esse Enter aqui, ó, mas, de certa maneira, ele vai te ajudar a definir, né, a distância entre o almoxarifado até a máquina. Então, vamos lá. Adicionar aqui, Enter 1 até o Enter 2, a gente tem aqui 50. 50. Ok, então, mais uma vez, mais uma distância, máquina seria o Enter 2 com o Enter 4, né? Então, aqui, Enter 2, que é o da máquina, mais o Enter 4, a gente tem 50 também, né? Seria esse elemento aqui. O Enter 4 com o Enter 3. Enter 4, estoque, Enter 3, reparo. Então, adicionar Enter 4 com Enter 3. A distância ali, 60. Legal também é que não faz diferença, no caso de distância, eu vou definir primeiro 3, depois o 4. Primeiro 2, depois o 1. Não, tanto faz, porque o caminho é ir de volta, tá? Então não faz diferença aí você ter ordem, tá? Nessa movimentação flexível. Na próxima movimentação que a gente vai ver na semana que vem, aí sim, lá, a ordem é extremamente importante. Eu vou de um ponto até o outro ponto. Tá? Enter 3 com Enter 1. Né? Então, adicionar Enter 3 com Enter 1, 55. Aí me sobrou aqui, né? O Enter 1 com o Enter 4, ou almoxarifado com estoque. Enter 1 com o Enter 4. Ops, deu uma falha aqui. Aí voltou. 80. E para fechar, o Enter 2 com o Enter 3, a máquina com o reparo. Adicionar o Enter 2 com o Enter 3. 40. Ok. Aqui eu tenho todo o meu set de distância qualificado, seguindo a regra aqui que a gente estipulou neste modelo. Tá? Então, ok, vamos diminuir isso aqui, vamos maximizar esse aqui. Então, se tudo estiver certo, é para funcionar aqui o nosso código. Tá? Vamos dar uma olhada aí, podem salvar, né? Eu vou salvar aqui só para não correr o risco, se eu perder, fazer tudo de volta, né? Vai que dá uma travada aqui na minha máquina, então está resolvido. Você pode fazer isso também, né?
E vamos ver aqui o que acontece. Ó. Deu usuário interrompido. Eu não mexi, né, no tempo de simulação, então ele vai rodar infinitamente aqui. E a princípio, ó, vamos diminuir um pouquinho, sabe? A princípio está tudo funcionando, né? Se eu tivesse algum problema, ele travaria, né? Então nada aqui sairia no meu estoque, ó. Mas perceba que eu tenho um certo atraso, ó, e essa requisição ela tá, né, assim, bem ocupada, né? Ela não está conseguindo dar tanta vazão assim pro movimento. Realmente, né, eu coloquei 5 unidades por minuto e eu tenho 50 unidades, né? Então, realmente, o tempo de transporte aqui está muito longo, por isso eu estou travando quase que toda a minha produção nesse ponto aqui, né? Estou muito lento aí para movimentar a minha entidade. Tá? Vamos simular alguns erros aqui, ó, que podem ocorrer. Sei lá, vamos tentar inserir. Isso aqui já é mais para vocês verem, tá, gente? O resultado efetivo da aula é esse aqui. É isso que você rodou bonitinho, legal. É isso que você vai me entregar, tá? Mas aqui eu vou tentar criar umas coisas assim para vocês verem alguns erros, né? Então, eu vou tirar essa liberação aqui, ó, do Enter 2. Ó. Não vou deixar mais ele voltar. Ó. Vamos ver o que acontece nessa versão. Ó. Olha lá, ó. Ele vai trazer uma entidade aqui, ó. Trouxe uma entidade, vai trazer mais uma provavelmente. Travou, nem trouxe mais nenhuma. Ó. Tá vendo o que acontece? Ó? É como se essa entidade ficasse, os AGVs ficassem presos aqui, ó, e ele não movimenta mais para lugar nenhum, ó, porque eu não liberei essa entidade nesse ponto. Ó. Então, realmente, passou 2 só, porque só tinham 2 AGVs. Ó. Ficou um preso aqui no request que não tem ninguém mais para carregar, e um preso no request 3 que também não tem ninguém mais para carregar. Esse programa vai estourar, né? Ele vai até 150 ali, ó, né? E ele vai dar 150 entidades aqui em fila e vai travar, né? Vai dar o erro lá de saturação exatamente, ó, da entidade, das 50 entidades excedidas aí no programa. Tá? Então, vamos dar um fechar aqui, vamos dar um stop, né? E vamos mexer aqui, liberando, né, o nosso transporte. Vamos simular aquele erro, vamos ver se nessa versão ele daria erro. Lembra que eu comentei que aqui não existe ninguém, nenhum transporte, indica esse Enter 1. Então, eu necessariamente teria que ter aqui no Enter 1, né? Um nada aqui na definição, e se eu botar eu posso ter problema. Então, vamos dar um Free Transporter aqui. Vamos ver o que ele vai dizer, se chega a dar problema. E direto, ó. Detecta ali que houve uma falha, né? A unidade do transportador não pode ser padronizado por uma entidade que não seja controlada por nenhuma entidade do grupo. Tá? Então é isso que eu comentei, né? Eu não tenho nenhum transporte que indica esse enter. Por isso, necessariamente, ele tem que ser vazio aqui, né? Tem que ser nada. Tá? Rodando de novo, opa, agora legal, né? Liberando aqui, também tem esse processo, começa a funcionar o programa de acordo com como tem que funcionar. Né? Às vezes, pessoal, o que acontece muito também em alguns exercícios ou até prova, vocês acabam errando, né, o set de distâncias, tá? Colocam algumas distâncias repetidas, né, aqui, ó, e aí ele também não encontra, né, uma distância definida de um lugar para o outro, tá? E ele também pode dar um erro aí, dizendo que você tem falta de especificação das distâncias. Tá? Então, são jeitos, são formas, né, de vocês pegarem as informações. Tá? Outro aspecto é que se você clicar, né, logicamente aqui, ó, no transporte, ele traz todo mundo, aí é legal dar uma olhada se todos estão com o mesmo nome, as velocidades que foram cadastradas, né? Os stations names de destino, mesma coisa as requisições, né? Se todos estão com a mesma regra, o smallest distance nesse caso,
tá? Se tudo está aqui com a mesma velocidade, né? Se todas as prioridades são iguais, aí você não tem distinção, né? Então, são pontos importantes. Às vezes, vocês acabam colocando os atrasos em horas, ao invés de minutos. O próprio descarregamento, né? Nesse caso, também, às vezes, acaba ficando em minutos, ó. Aqui você também, no Enter, você pode verificar se os que precisam, né? Essa que é a verdade. Se os que precisam estão com liberação do transportador, também é uma outra estratégia importante de avaliar, tá? Bom, dei um overview, tá? A ideia era mostrar para vocês como que esses transportadores funcionam, né? Efetivamente aqui no código. E aí, basta agora você entregar esse arquivo, né? Para validar aí as tuas presenças. Tá? Um grande abraço, a gente se vê em aula. Até a aula.